Espírito Santo, quebra hoje todas as amarras que estão limitando minha vida. Irmãos em Cristo Jesus, você já sentiu que algo invisível está te impedindo de avançar, de conquistar seus sonhos e viver em liberdade? No vídeo de hoje, eu vou te conduzir a uma oração poderosa, pedindo ao Espírito Santo que quebre todas as amarras que estão limitando sua vida, seja no coração, na mente, nas emoções ou nas circunstâncias. Aguente firme até o final e sinta a presença dele, trazendo força, coragem e libertação, para que nada mais possa te segurar daqui em diante, em nome de Jesus. Amém? Vamos começar orando ao nosso Deus Todo-Poderoso assim. Santo Espírito de Deus, neste momento eu paro tudo o que estou fazendo e volto o meu coração apenas para Ti, Pai. Eu sei que por mais que eu tente controlar tudo ao meu redor, existem coisas dentro de mim que só o Teu poder pode transformar. Por isso, eu me coloco diante de Ti sem máscaras, sem disfarces, sem tentar parecer forte quando na verdade estou cansado. Tu me conheces por inteiro, conheces as batalhas que travo em silêncio e os pensamentos que muitas vezes me aprisionam. Espírito Santo, eu te convido a entrar agora na minha vida, a tocar nas áreas que estão adormecidas e a quebrar todas as amarras que têm limitado a minha caminhada. Quantas vezes eu tentei sozinho mudar o que me prende? Tentei ser mais firme, mais forte, mais constante, mas acabei voltando aos mesmos lugares, aos mesmos medos, às mesmas dúvidas. Hoje eu reconheço. Não é pela minha força, mas pela Tua presença. Eu preciso de Ti, Espírito Santo. Eu preciso que Tu me envolvas de uma forma tão profunda que nada dentro de mim permaneça igual. Eu não quero mais carregar fardos que não me pertencem. Eu não quero mais viver tentando ser o que o mundo espera. Eu só quero ser quem eu sou em Ti. Entra, Espírito Santo, e faz morada dentro de mim. Toca o meu coração cansado e transforma o peso em paz. Leva embora toda a ansiedade, todo o desânimo e tudo aquilo que me impede de acreditar que ainda há um novo começo. Apaga as vozes que me dizem que é tarde demais, que não dá mais tempo, que o meu destino já está selado. Tu és o Deus dos recomeços, e é isso que eu peço agora. Um recomeço em mim. Quebra, Espírito Santo, tudo o que me prende. As correntes invisíveis que amarram meus pensamentos, as feridas do passado que ainda me fazem parar no mesmo lugar. Quebra as amarras das emoções que me fazem duvidar do meu valor, das culpas que me fazem sentir indigno, das lembranças que ainda doem. Vem e desfaz os nós da minha alma, um por um, com a Tua ternura e o Teu amor. Amados irmãos, você já parou para pensar quantas vezes você acorda e a primeira coisa que vem na sua mente não é gratidão, mas medo? Medo de não dar conta, medo de não ser suficiente, medo de ser julgado. E aí você passa o dia inteiro tentando controlar tudo, carregar tudo, resolver tudo sozinho. Mas se eu te disser que existe um jeito de viver mais leve, que você não precisa ter todas as respostas, nem entender tudo para ter paz? E se a liberdade que você tanto busca não estiver no controle, mas justamente em soltar? Fica comigo até o final desse vídeo, porque por experiência própria eu vou te mostrar exatamente como entregar o que te prende e experimentar a presença do Espírito Santo de um jeito real, prático e transformador. Você vai descobrir que liberdade não é ausência de problemas, é a presença de alguém maior do que qualquer problema. E isso muda tudo. Deus vai quebrar todas as amarras que estão limitando a sua vida. Mas se você deseja que Ele já comece a quebrar as amarras enquanto oramos, escreva nos comentários: quebra, Espírito Santo. Agora voltemos a orar. Senhor, eu não quero mais viver preso a medos que não têm sentido, a comparações que roubam minha paz, a inseguranças que me fazem acreditar que nunca vou ser suficiente. Espírito Santo, ensina-me a descansar em Ti. Enche o meu coração de calma, de confiança, de esperança.
Mostra-me que não preciso entender tudo, que não preciso ter todas as respostas. Basta te convidar a estar comigo, e quando tu estás, nada mais me falta. Eu te entrego meus planos, meus sonhos e meus pensamentos. Às vezes, tenho medo de soltar o controle, de deixar que as coisas saiam das minhas mãos. Mas hoje, eu escolho confiar. Eu escolho te entregar cada parte da minha história, mesmo as partes que me envergonham, mesmo as que eu não compreendo. Espírito Santo, toma tudo o que eu sou e faz algo novo. Muda o ambiente dentro de mim. Onde há confusão, traz clareza. Onde há tristeza, coloca alegria. Onde há vazio, derrama a tua presença. Que o teu amor me inunde de tal forma que eu não consiga mais me enxergar separado de ti. Que eu aprenda a te ouvir, mesmo no silêncio, e a sentir tua companhia, mesmo quando o mundo parece distante. Amados, preciso te contar esse poderoso testemunho enviado pela nossa inscrita Isabel de Goiânia. Foi assim a história dela. Isabel acordava todo dia às 5 da manhã com o coração apertado. Não era cansaço físico, era um peso que ela carregava há anos, um peso invisível, mas real. Ela tinha 32 anos, um emprego estável, uma família que a amava. Mas por dentro, Isabel vivia presa. Presa ao medo de decepcionar as pessoas. Presa à voz da mãe dizendo que ela nunca terminava nada. Presa à lembrança daquele relacionamento que acabou mal e que a fez acreditar que não merecia ser amada. Até que numa quarta-feira, exausta de fingir que estava bem, Isabel entrou no quarto, fechou a porta e clamou assim: Espírito Santo, quebra todas as amarras que estão limitando minha vida, Senhor. Ela nem sabia direito o que esperar, mas naquele momento, algo mudou por dentro. Não foi um milagre barulhento, foi uma paz silenciosa que entrou no peito dela. Como se alguém tivesse tirado correntes que ela nem sabia que existiam. Isabel não mudou de vida da noite para o dia, mas mudou por dentro. E quando você muda por dentro, tudo muda. Alguns meses depois, ela tinha coragem para dizer não. Tinha leveza para perdoar. E pela primeira vez em anos, Isabel respirava fundo e se sentia livre. Oh, glória! Com a mesma fé e determinação da nossa irmã Isabel, vamos falar com o Pai assim: Espírito Santo de Deus, eu sei que nem sempre é fácil soltar o que me prende. Às vezes é mais cômodo continuar com o que é conhecido, mesmo que doa, do que confiar no novo que tu queres fazer. Mas eu não quero mais viver preso ao que me limita. Eu quero liberdade. Liberdade para ser leve, para perdoar, para seguir, para acreditar. Que o teu vento sopre sobre mim e leve embora tudo o que não faz mais parte da minha essência. Ensina-me a andar em paz, mesmo quando o caminho não é claro. Ensina-me a te buscar não apenas quando preciso de algo, mas simplesmente porque quero estar contigo. Faz morada em mim, Espírito Santo, e me mostra o poder da tua presença. Que cada respiração seja um lembrete de que tu estás aqui, trabalhando em silêncio, cuidando de tudo, curando o que precisa ser curado e reconstruindo o que parecia perdido. Eu sei que a tua presença é capaz de transformar até o impossível, e é por isso que eu te entrego tudo agora. Meus medos, minhas falhas, meus desejos, minhas esperanças, tudo é teu. Faz da minha vida um reflexo do teu amor e mostra-me que não há amarra que resista ao teu toque. Espírito Santo, quebra tudo o que me prende e faz de mim alguém livre para viver a tua vontade, leve, em paz e cheio da tua luz. Se essa oração está começando a revelar algo poderoso ao seu coração, deixe o seu like como um sinal de entrega e fé. O simples gesto de curtir é uma forma de dizer: Espírito Santo, eu confio em ti e quero que continues quebrando todas as amarras da minha vida. Amado Deus, eu me coloco novamente diante de ti com o coração aberto e a alma cansada de tentar entender o que tem me impedido de seguir. Eu sinto que há algo me travando,
algo que não consigo ver com os olhos, mas que sinto dentro de mim, como um peso invisível, como se algo me puxasse para trás toda vez que tento avançar. E é por isso que hoje eu te peço, quebra todas essas amarras invisíveis que têm me limitado, Senhor. Aquilo que está me impedindo de viver plenamente o que tu tens preparado para mim, remove agora. Há coisas que eu não compreendo, Espírito Santo. Às vezes sinto que dou o meu melhor, mas ainda assim parece que algo me segura. Que quando dou um passo, vem uma força contrária e me faz recuar. Talvez sejam feridas que eu nem percebo mais, sentimentos que escondi, lembranças que ainda me dominam, ou medos que aprendi a disfarçar. Tu sabes o que está escondido dentro de mim, e eu te peço que venhas com teu poder, com tua presença suave e profunda, e me libertes de tudo que me prende, até daquilo que eu não sei nomear. Liberta-me dos pensamentos que me fazem duvidar de mim mesmo, daquelas vozes internas que dizem que não sou capaz, que não mereço ser feliz, que nunca vou conseguir. Quantas vezes, Espírito Santo, eu aceitei mentiras sobre mim sem perceber? Quantas vezes deixei o medo me convencer a desistir? Hoje eu não quero mais viver sob essas correntes. Quebra tudo o que está me impedindo de enxergar o meu valor e me ensina a olhar para mim com os teus olhos. Olhos de amor, de compaixão, de esperança. Toca na minha mente, Espírito Santo, e silencia os pensamentos pesados, as preocupações que não me deixam descansar, os questionamentos que me roubam a paz. Que cada área da minha vida que estiver presa seja agora tocada pela tua luz. Toca nas minhas emoções, nas minhas reações, nas lembranças que ainda me dominam. Liberta-me da dependência emocional, dos laços invisíveis que me prendem a pessoas, lugares ou momentos que já deveriam ter ficado para trás. Amados, sabe aquela sensação de que você está vivendo, mas não está realmente vivendo? Como se houvesse um vidro invisível entre você e a vida que você sempre sonhou ter. Eu quero te dizer uma coisa que talvez ninguém até hoje teve a coragem de te falar. Você não precisa continuar carregando o peso de tudo que deu errado. Você não precisa viver refém das suas próprias cobranças, dos seus próprios erros, das promessas que você não conseguiu cumprir. Porque, na verdade, muitas vezes, a maior prisão da nossa vida não foi construída por outras pessoas. Foi construída por nós mesmos, tijolo por tijolo, pensamento por pensamento, culpa por culpa. E o mais difícil de aceitar é que a gente se acostuma com essas correntes. A gente aprende a viver com elas. Até esquece que existe um jeito diferente de viver. Mas hoje pode ser diferente, porque existe alguém que é especialista em quebrar o que te prende, não com força bruta, mas com amor, com presença, com verdade. Continue comigo, porque até o final da oração também quero te mostrar como entregar ao Espírito Santo não só as prisões visíveis, mas principalmente aquelas que você carrega, em silêncio, achando que ninguém entende. Você merece ser livre, minha amada, meu amado, e essa liberdade começa hoje. Agora vamos voltar a orar ao nosso Deus. Senhor amado, eu te peço que me livres também das prisões que eu mesmo criei, Pai. Às vezes eu me prendo em culpas, em arrependimentos, em promessas que não cumpri, em sonhos que não realizei. E sem perceber, carrego tudo isso como correntes. Mas hoje eu quero soltar. Eu quero deixar que o teu amor me liberte do peso de querer entender tudo, do fardo de tentar consertar o que só tu podes transformar. Se há algo espiritual, Senhor, que tem agido nas sombras, que tem se levantado contra o meu avanço, que tem me feito perder a vontade de lutar, eu te peço, quebra agora. Dissolve toda a energia contrária, todo laço invisível que tenta me impedir de ser quem eu fui criado para ser. Que o teu poder percorra cada canto do meu ser, mente, corpo e espírito, e desfaça toda armadilha, toda amarra, toda escuridão escondida.
Eu sei que existem prisões que não são feitas de ferro, mas de sentimentos. E é dessas que eu mais preciso ser liberto. Da tristeza disfarçada de calma, da ansiedade que tento esconder com sorrisos, da falta de fé que aparece nos momentos em que me sinto só. Espírito Santo, entra nas profundezas da minha alma e quebra o que me prende por dentro. Onde há medo, planta coragem. Onde há dor, coloca consolo. Onde há vazio, enche com a tua presença. Eu quero ser livre, Espírito Santo. Livre para sonhar sem medo, para agir sem culpa, para sorrir sem fingimento. Livre para acreditar de novo, para confiar no teu tempo, para caminhar sem olhar para trás. Que o teu vento sopre sobre mim e leve embora tudo o que não pertence mais à minha história. Que eu aprenda a reconhecer quando algo está me limitando e tenha força para te entregar antes que isso me consuma. Espírito Santo, ensina-me a sentir tua presença quando o medo tentar me paralisar. Que eu lembre que nenhuma corrente é mais forte do que o teu poder. Que eu possa caminhar com leveza, mesmo sem entender tudo. Porque confio que tu estás cuidando de cada detalhe. Quebrando o que precisa ser quebrado, abrindo o que precisa ser aberto e fechando o que não me leva para onde o Senhor quer que eu vá. E quando as amarras invisíveis tentarem me segurar novamente, que eu saiba parar, respirar e te chamar. Que o meu primeiro reflexo não seja lutar com minhas forças, mas buscar tua presença, porque é nela que encontro a verdadeira liberdade. Espírito Santo, liberta-me de tudo que não vem de ti e enche o meu coração de paz, de coragem e de fé. Que a tua presença me envolva completamente e me ensine a cada dia o valor de ser livre em ti. Se essa oração está começando a falar com a sua alma de uma forma especial, escreva nos comentários: Espírito Santo, me liberta de tudo o que não consigo ver. Esse simples ato é um gesto de fé, uma forma de declarar que você está pronto para ser livre das amarras invisíveis e permitir que o Espírito Santo transforme cada parte da sua vida. Espírito Santo, só tu sabes que estou disposto a olhar para dentro de mim e reconhecer o quanto ainda carrego do passado. Eu sei que existem dores antigas escondidas, feridas que o tempo não curou, lembranças que ainda doem, mesmo quando eu tento fingir que já não significam nada. Quantas vezes eu pensei que tinha superado, mas bastou uma palavra, uma situação, um olhar, e tudo voltou. Eu percebo que ainda há partes de mim presas em momentos que já passaram. E é por isso que te peço agora, toca, Espírito Santo, nas minhas feridas mais profundas e me cura por completo. Cura, Senhor, aquilo que eu nem consigo falar. Os traumas que ficaram guardados, as mágoas que calei, os sentimentos que disfarcei com sorrisos, mas que ainda me acompanham em silêncio. Há lembranças que me paralisam, que me fazem reviver o que eu queria esquecer. Às vezes são pessoas que me feriram, outras vezes são erros meus, decisões que eu tomaria diferente se tivesse a maturidade que tenho hoje. Espírito Santo, eu te entrego cada lembrança, cada momento que ainda me prende, e te peço, quebra todas as amarras do meu passado que estão limitando minha vida. Eu sei que não posso mudar o que aconteceu, mas eu creio que tu podes mudar o peso que essas lembranças têm sobre mim. Eu não quero mais viver refém do que já passou. Não quero mais me culpar por aquilo que já foi, nem deixar que o medo de repetir os mesmos erros me impeça de seguir. Espírito Santo, me ensina a olhar para o meu passado com misericórdia. Me ensina a perdoar o que ficou para trás, as pessoas, as situações e até a mim mesmo. Eu sei que existem partes da minha história que ainda sangram, partes que preferi ignorar porque doem demais. Mas hoje eu entendo que não há cura sem entrega, não há libertação sem te permitir tocar nas áreas que ainda escondo. Então, eu abro cada porta, mesmo as que mantive trancadas por medo. Entra, Espírito Santo, entra com tua paz, com tua luz,
com tua presença que acalma e transforma. Toca na minha mente, onde guardo lembranças que me roubam o sono. Toca no meu coração, onde ainda existem ressentimentos que me impedem de amar livremente. Toca nas memórias que me fazem duvidar de mim mesmo, nas palavras que me feriram e que eu acabei acreditando. Apaga o peso que essas lembranças deixaram e substitui tudo por tua leveza. Que eu não viva mais lembrando da dor, mas lembrando do quanto tu me fortaleceste em meio a ela. Minha amiga e meu amigo, posso te fazer uma pergunta? Quando foi a última vez que você parou para pensar que ainda existe uma criança dentro de você? Não estou falando de ser imaturo, estou falando daquela parte sua que ainda espera ser vista, ser acolhida, ser abraçada, aquela parte que às vezes busca aprovação sem nem perceber, que tem medo de não ser suficiente, que carrega mágoas tão antigas que você nem lembra mais quando começaram. E sabe o que acontece? A gente cresce, amadurece, conquista coisas, mas por dentro ainda existe aquela criança pedindo colo. Aquela que nunca superou completamente algumas dores. E a gente vai vivendo, tentando esconder isso, tentando ser forte o tempo todo. Mas se eu te falar que você não precisa mais fingir, que você pode olhar para essa criança ferida dentro de você e deixar que ela seja curada? Não com mais esforço, não com mais autoajuda, mas com a presença de alguém que realmente sabe onde dói. Continue na presença, porque você vai perceber como o Espírito Santo pode entrar nas partes mais profundas e frágeis da sua história e trazer a cura que você nem sabia que precisava. Aquela cura que não apaga o passado, mas transforma ele em testemunho, em vitória, em gratidão. E eu tenho a plena certeza que você vai sair daqui totalmente diferente do jeito que entrou, amém? Agora, voltemos a orar assim. Espírito Santo, cura também a criança dentro de mim. Aquela parte frágil que ainda sente medo, que ainda busca aprovação, que ainda carrega carências que o tempo não supriu. Mostra-me que eu não estou mais só, que tu estás comigo agora, me acolhendo e restaurando tudo o que foi ferido. Que eu aprenda a me ver com compaixão, a entender que tudo o que vivi me trouxe até aqui e que nenhuma dor foi em vão, porque de alguma forma ela me ensinou, me moldou e me aproximou de ti. Eu não quero mais viver olhando para trás com tristeza. Quero olhar com gratidão. Gratidão por ter sobrevivido a tudo o que achei que não suportaria. Gratidão por estar aqui, ainda acreditando, ainda tentando, ainda com o coração disposto a recomeçar. Espírito Santo, transforma as cicatrizes do meu passado em sinais de vitória, em lembranças do quanto fui sustentado, mesmo quando pensei em desistir. Se houver dentro de mim alguma lembrança que ainda me prende, algum nome, algum lugar, alguma palavra que me rouba a paz, eu te peço, liberta-me agora. Quebra esse laço invisível e me faz livre. Eu quero viver o novo, Espírito Santo, e para isso preciso deixar o passado no lugar dele, atrás de mim. Não quero mais carregar o que me cansa, nem reviver o que me entristece. Quero seguir com o coração leve, pronto para viver o que tu tens preparado. Espírito Santo, me ensina a transformar a dor em aprendizado, a perda em sabedoria e o sofrimento em fé. Que cada lembrança que antes me fazia chorar, agora me faça reconhecer o quanto cresci, o quanto amadureci e o quanto o teu amor me sustentou mesmo quando eu não percebia. Eu te entrego de verdade cada pedaço do meu passado e declaro, eu não sou mais definido pelo que vivi, mas pelo que tu estás fazendo em mim agora. Vem, Espírito Santo, e renova a minha alma. Cura o que o tempo não curou. Limpa as marcas invisíveis que ainda carregam dor. Faz tudo novo dentro de mim, porque eu quero viver livre, em paz e com o coração completamente restaurado. Que nada do meu passado tenha mais poder sobre o meu presente. E que o meu futuro seja guiado pela tua presença, não pelas minhas feridas.
Se essa oração está transformando algo dentro de você, escreva nos comentários: Espírito Santo, cura o meu passado. E se você está sentindo uma presença de paz e libertação, deixe o seu like como um ato de fé, mostrando que você acredita na cura e no recomeço que Deus está fazendo em você neste exato momento. Espírito Santo, hoje, agora eu me aproximo de Ti com um pedido sincero. Renova a minha mente. Eu sei que há pensamentos em mim que não vêm de Ti. Ideias que se formaram ao longo dos anos e que, sem perceber, me fizeram acreditar que eu não sou capaz, que não mereço, que nunca serei suficiente. Quantas vezes eu ouvi palavras que me feriram e acabei transformando essas palavras em verdades sobre mim mesmo. Mas agora, Espírito Santo, eu quero que Tu venhas e apagues todas essas mentiras que me limitaram até aqui. Eu sei que grande parte das batalhas que enfrento não estão do lado de fora, mas dentro da minha mente. São pensamentos que surgem quando tento dar um passo, quando começo a acreditar em algo bom e, de repente, vem aquela voz que diz: você não consegue, não adianta tentar, vai falhar de novo. Espírito Santo, eu te peço, silencia essa voz. Que o som dela seja substituído pela Tua voz suave, que me diz que eu sou amado, que tenho valor, que fui criado com um propósito e que nada é impossível quando estou contigo. Tira de mim todo o medo de não ser suficiente, toda insegurança que me impede de agir, toda comparação que me faz esquecer o meu próprio caminho. Quantas vezes eu olhei para os outros e pensei que eles eram melhores, mais fortes, mais preparados. E sem perceber, comecei a duvidar daquilo que Tu colocaste em mim. Mas hoje eu quero mudar essa forma de pensar. Eu quero acreditar no que Tu vês em mim e não no que o mundo tentou me fazer acreditar. Amados, você já parou para pensar que talvez o maior obstáculo da sua vida não esteja lá fora, mas dentro da sua própria mente? Isso mesmo que você ouviu, eu sei que isso é difícil de ouvir. Mas pensa comigo, quantas vezes você deixou de tentar algo porque ouviu uma voz lá dentro dizendo: você não é capaz? Quantas portas você não abriu porque alguém, um dia, disse que isso não é para você? Quantos sonhos você guardou na gaveta porque acreditou que não merecia vê-los acontecer? Pois bem, e a parte mais triste é que muitas vezes essas vozes nem são suas. São ecos, ecos de críticas que você ouviu na infância, de rejeições que marcaram sua alma, de palavras que foram ditas sem cuidado, mas que ficaram gravadas como se fossem verdade absoluta. E aí você cresce, mas continua vivendo preso a frases que nunca foram verdade sobre você. Mas eu tenho uma ótima notícia para você. Existe um jeito de apagar essas vozes, de renovar completamente a forma como você pensa sobre si mesmo. E aqui vai uma pergunta para você. E se você pudesse finalmente enxergar quem você realmente é? Não através dos olhos de quem te feriu, mas através dos olhos de quem te criou. E aí? Aguente firme na presença de Deus, porque assim como comecei a perceber, vou te mostrar exatamente como o Espírito Santo pode quebrar essas crenças limitantes que te prendem há anos e te ensinar a pensar diferente, a acreditar diferente, a viver diferente. A liberdade que você procura começa na sua mente, amados. E ela pode ser mudada, mas só o nosso Deus Todo-Poderoso pode mudar, você crê? Então vamos clamar a Ele assim: Espírito Santo de Deus, apaga da minha mente agora as palavras negativas que ouvi na infância, as críticas que me marcaram, as rejeições que me fizeram desacreditar do meu valor. Mostra-me que eu não sou o que disseram, nem o que fizeram comigo, mas o que Tu planejaste que eu fosse. Ensina-me a enxergar a força que existe dentro de mim, essa força que vem de Ti e que pode transformar tudo, mesmo quando eu me sinto fraco. Eu sei que, muitas vezes, as maiores correntes não são físicas, mas mentais.
São crenças pequenas, mas poderosas, que se escondem atrás de frases como eu não consigo, não é para mim, ninguém me entende. E são essas crenças que me paralisam, que me impedem de sonhar, de tentar, de me permitir viver algo novo. Espírito Santo, quebra essas amarras invisíveis que me prendem. Liberta a minha mente de tudo o que me limita. Que a tua presença, Senhor, ocupe os espaços onde antes havia dúvida. Que o medo dê lugar à confiança e a insegurança seja substituída pela certeza de que, se tu estás comigo, nada é impossível. Que eu aprenda a não duvidar mais do que sou, do que posso, nem do que posso me tornar. Tu sabes o que colocaste dentro de mim, os dons, os talentos, os sonhos, que às vezes eu deixei adormecer por medo de não ser bom o bastante. Desperta tudo isso de novo, Espírito Santo. Faz nascer dentro de mim uma nova forma de pensar, de acreditar, de viver. Muda a forma como eu me enxergo. Que eu pare de me ver pelas falhas e comece a me ver pelas possibilidades. Que eu aprenda a enxergar a beleza do processo, mesmo quando ainda não vejo o resultado. Espírito Santo, me ajuda a entender que não preciso ser perfeito para ser usado por ti. Nem preciso ter tudo sob controle para dar o primeiro passo. Ensina-me a confiar no teu tempo e a reconhecer que os meus pensamentos podem ser o meu maior obstáculo ou a minha maior libertação, e eu quero escolher a liberdade. Eu te entrego agora cada pensamento de fracasso, de incapacidade, de culpa, de vergonha. Toma tudo, Espírito Santo, e transforma em fé. Que a minha mente se torne um lugar de paz, não de confusão. Um lugar de esperança, não de medo. Que eu não seja mais dominado por pensamentos que me diminuem, mas guiado por pensamentos que me aproximam de ti. Espírito Santo, ensina-me a acreditar em mim, porque acreditar em mim é também acreditar na obra que tu estás fazendo dentro de mim. Ensina-me a não desistir de mim mesmo quando tropeço, a não duvidar do meu caminho quando algo não dá certo, e a entender que até os erros podem ser parte do aprendizado. Que a cada dia eu escolha pensar diferente, viver diferente e caminhar de cabeça erguida, com o coração cheio da tua presença e a mente renovada pela tua verdade. E quando o medo tentar me lembrar das mentiras antigas, que eu lembre que tu estás comigo, me lembrando de quem eu sou de verdade. Que eu possa ouvir claramente a tua voz dizendo: você é capaz, você é forte, você é amado. E que essa verdade se torne tão real, tão viva dentro de mim, que nenhuma dúvida consiga mais me dominar. Espírito Santo, quebra toda crença limitante e me ensina a viver com a mente livre, guiada pela tua luz e sustentada pela tua presença. Se você deseja que o Espírito Santo renove poderosamente os seus pensamentos, escreva nos comentários: Espírito Santo, renova minha mente agora. Além de ser um gesto de fé, o seu comentário é um pedido silencioso para que o Espírito Santo apague as mentiras que te limitaram e desperte em você uma nova forma de pensar. E, por favor, deixe o seu like para que mais pessoas sejam alcançadas e restauradas pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Espírito Santo, às vezes o medo parece ter criado raízes dentro de mim, Pai. Ele aparece nas horas em que tento recomeçar, nas tentativas de mudar, quando quero dar um passo de fé e algo me puxa para trás. Tenho medo de falhar, medo de ser rejeitado, medo de tentar e ver tudo desmoronar outra vez. Mas hoje eu quero colocar tudo isso diante de ti. Eu não quero mais viver aprisionado pelo medo. Eu não quero mais deixar que ele dite o que eu faço, o que eu penso ou até o que eu sonho. Espírito Santo, vem e quebra essas correntes invisíveis que me fazem duvidar do que sou capaz de viver. Eu reconheço que o medo tem me impedido de enxergar o tamanho do teu cuidado. Quantas vezes deixei de tentar porque achei que não seria bom o bastante? Quantas oportunidades deixei passar porque ouvi mais a voz do medo do que a voz da fé?
Quantas vezes fiquei paralisado, imaginando o que poderia dar errado, em vez de confiar que o Senhor já estava cuidando de cada detalhe. Espírito Santo, me ensina a caminhar mesmo com o coração tremendo, mas com os olhos firmes em Ti. Amados, sabe qual é a sensação mais solitária do mundo? É ter medo e achar que só você sente isso. É acordar de madrugada com o coração disparado, pensando em tudo que pode dar errado. É olhar para o futuro e sentir um aperto no peito. É querer dar um passo, mas sentir as pernas tremerem antes mesmo de começar. E sabe qual é o pior de tudo? É que a gente aprende a esconder esse medo tão bem que até esquece que ele está ali. A gente sorri, trabalha, segue a rotina, mas por dentro existe um peso silencioso que a gente carrega sozinho. Mas hoje eu quero te dizer uma verdade. Você não precisa ser corajoso o tempo todo não, amados. Você não precisa ter todas as respostas. Você não precisa fingir que está tudo bem quando não está. Porque coragem de verdade não é ausência de medo. Coragem é decidir continuar, mesmo com o coração apertado, porque você sabe que não está sozinho. Entendeu? Continua comigo até o final, porque vou te provar como a presença do Espírito Santo pode transformar o medo que te paralisa em fé que te move. E você vai começar a entregar o peso da ansiedade e encontrar descanso nele. Ouvir uma voz maior do que todas as vozes de dúvida que tentam te dominar. Você merece viver sem medo de ser quem você é, sem medo de recomeçar. Amém, amados? Vamos agora clamar forte ao nosso Deus, orando a Ele assim: poderoso Deus, vem e sopra dentro de mim uma coragem nova. A coragem de quem acredita que a presença de Deus é maior do que qualquer medo. Que o teu amor seja o abrigo que me faz descansar quando a ansiedade tenta tomar conta. Que a tua presença seja o meu escudo quando a insegurança quiser me dominar. Eu não quero mais fugir, Espírito Santo. Quero aprender a enfrentar, a confiar, a caminhar, mesmo que eu não tenha todas as respostas. Quando o medo me disser que não sou suficiente, me lembra que eu fui criado com propósito. Quando o medo quiser me fazer recuar, me dá força para continuar. Quando eu sentir vontade de desistir, segura minha mão e me mostra que ainda há caminho. Espírito Santo, me ensina a transformar o medo em fé, a dúvida em entrega e a fraqueza em dependência de Ti. Às vezes, o medo não grita, ele sussurra. Ele se esconde nas comparações, nas expectativas, nas lembranças do passado. Mas eu não quero mais viver sendo dominado por essas vozes. Eu quero ouvir a Tua voz, que traz paz, que acalma a alma, que me lembra que o futuro está em Tuas mãos. Espírito Santo, me ajuda a confiar, mesmo quando tudo parece incerto. Me ajuda a não deixar que o medo roube os sonhos que o Senhor colocou dentro de mim. Eu sei que coragem não é ausência de medo, é decidir continuar mesmo com o coração apertado. Então, me ensina a seguir em frente com fé. Me ensina a confiar nos Teus tempos, a descansar nas Tuas promessas, a acreditar que nada foge do Teu controle. Espírito Santo, toma conta do meu coração e preenche cada espaço onde o medo tentou morar. Que o Teu amor me envolva de tal forma que não sobre espaço para a dúvida. Que eu consiga olhar para o amanhã sem ansiedade, acreditando que o mesmo Deus que me sustentou até aqui vai continuar me guiando. Eu quero viver em liberdade, Espírito Santo. Quero me libertar das amarras invisíveis que o medo criou ao longo do tempo. Hoje eu escolho entregar a Ti tudo o que me limita. Entrego as inseguranças, as lembranças ruins, as vozes que me fazem desacreditar. Eu entrego as situações que não posso controlar, os resultados que ainda não chegaram e os sonhos que parecem distantes. Espírito Santo, quebra todas as amarras que estão limitando minha vida. Faz o medo perder força diante da Tua presença. Que eu aprenda a descansar, mesmo no meio das incertezas. Que eu entenda que coragem é confiar que o Senhor está comigo,
mesmo quando eu não sei o que vai acontecer. Que eu possa sentir o teu consolo me fortalecendo, me levantando, me lembrando que eu não estou só. Espírito Santo, faz morada no meu coração e me ensina a caminhar em paz, com leveza e fé. E se em algum momento o medo tentar voltar, que eu me lembre de onde vem a minha força. Que eu me lembre que não há escuridão que permaneça onde a tua luz chega. Espírito Santo, quebra toda a amarra emocional, todo peso, toda dúvida, toda voz que não vem de ti. Me dá liberdade para viver o que o Senhor preparou para mim, sem medo de ser quem eu sou, sem medo de errar, sem medo de recomeçar. Hoje eu decido confiar. Eu escolho a fé. Eu escolho a coragem que vem da tua presença. Espírito Santo, toma o meu coração e me guia em cada passo. Que o medo nunca mais me paralise, mas que sirva apenas como lembrete de que, mesmo fraco, eu tenho um Deus que é forte por mim. Amados, se você tem se sentindo inseguro com algumas coisas da vida, escreva aqui nos comentários. Espírito Santo, liberta-me do medo e renova a minha coragem. Vamos orar juntos por libertação e por uma vida guiada pela fé, não pelo medo. Amém? Pai amado, quantas vezes eu me perdi tentando ser o que os outros queriam que eu fosse. Quantas vezes escondi quem eu realmente sou, com medo de não ser aceito, com medo de não caber nas expectativas que o mundo colocou sobre mim. Tentei me moldar, tentei me encaixar, tentei ser tudo, menos eu mesmo. E hoje, diante de ti, eu só quero me reencontrar. Eu quero voltar a ser quem o Senhor sonhou que eu fosse. Espírito Santo, me lembra quem eu sou. Não quem o mundo diz que eu deveria ser, mas quem o Senhor formou com tanto amor e propósito. Muitas vezes me deixei levar pelas opiniões, pelas comparações, pelas pressões invisíveis que me fizeram acreditar que eu precisava provar algo para alguém. Fui perdendo o brilho, a essência, a alegria de simplesmente ser. Mas eu sei que o Senhor me criou com algo único, algo que o tempo e as críticas não podem apagar. Espírito Santo, restaura a minha verdadeira identidade. Sopra sobre mim uma nova vida, uma nova consciência, uma nova visão de quem eu sou. Tira de mim o peso de viver para agradar e me ensina a viver para honrar. Que eu não me perca mais tentando buscar aprovação em lugares vazios, nem me desgaste tentando ser perfeito aos olhos dos outros. Espírito Santo, que eu entenda que a minha identidade não está nas falhas que cometi, nem nas palavras que me feriram, mas naquilo que o Senhor vê em mim. Eu não quero mais me comparar, nem me diminuir. Quero olhar no espelho e enxergar valor. Quero me ver com os olhos do amor que o Senhor tem por mim. Espírito Santo, quebra todas as amarras que me fazem duvidar do meu valor. Me liberta das vozes que dizem que eu não sou suficiente, que eu nunca vou mudar, que eu não mereço ser feliz. Eu não aceito mais viver preso ao passado, às opiniões ou aos rótulos que tentaram colocar em mim. Minha amiga e meu amigo, deixa eu te fazer uma outra pergunta bem honesta. Quem você é quando tira a máscara? Sabe aquela versão de você que aparece nas redes sociais, que sorri nas fotos, que responde "tô bem" quando alguém pergunta? E aquela outra versão, a que ninguém vê, a que duvida, a que se sente perdida, a que às vezes nem sabe mais quem é de verdade. A gente passa tanto tempo tentando ser o que os outros esperam, que esquece de perguntar, mas quem eu sou de verdade? E aí vem a culpa. Vem a sensação de que você não é suficiente. Vem o medo de ser descoberto, de alguém perceber que por trás do sorriso existe uma pessoa cansada de fingir. Mas eu preciso te falar algo um pouco duro de ouvir. Você não precisa mais dessa máscara. Existe um lugar onde você pode ser completamente você, com suas falhas, suas dúvidas, suas imperfeições, e ainda assim ser amado, aceito, valorizado.
Continue na presença firme e forte, porque no clamor a seguir vamos pedir para que o Espírito Santo de Deus restaure algo que você nem sabia que tinha perdido, a sua identidade verdadeira, aquela que não depende de curtidas, de aprovação, de ser perfeito, aquela que é única, valiosa e cheia de propósito. Você não foi criado para viver escondido. Você foi criado para brilhar sendo quem você realmente é. Então agora, vamos falar com ele assim: Senhor meu Deus e Pai amado, restaura em mim a confiança de saber que eu tenho um propósito, que fui criado com intenções puras, com dons e talentos únicos, que eu posso recomeçar quantas vezes forem necessárias, porque o Senhor não desistiu de mim. Espírito Santo, faz-me lembrar que mesmo quando eu me sinto pequeno, há grandeza dentro de mim, porque o Senhor habita em mim. Muitas vezes tentei me esconder atrás de máscaras, do sorriso que finge estar tudo bem, das palavras que não refletem o que sinto, das atitudes que não mostram quem eu sou. Mas hoje eu quero tirar essas máscaras diante de Ti. Eu quero ser verdadeiro, quero ser inteiro, quero ser real. Espírito Santo, me ajuda a viver com autenticidade. Que eu aprenda a ser quem eu sou, com simplicidade, sem medo de ser rejeitado, sem medo de ser diferente. Quando o mundo tentar me moldar de novo, me lembra de que eu não pertenço às expectativas das pessoas, mas aos planos do Senhor. Que eu entenda que a minha identidade não é instável, não muda conforme as estações, nem depende do que os outros pensam. Ela está firmada em algo que não se abala. Espírito Santo, me ensina a descansar nisso, que eu consiga olhar para mim e ver alguém amado, escolhido, capaz, mesmo que a vida tenha tentado me fazer acreditar no contrário. Que eu recupere o brilho de ser quem eu sou, sem precisar de aprovação, sem buscar reconhecimento. Espírito Santo, me dá coragem para me aceitar e viver com liberdade. Eu quero ser quem o Senhor me chamou para ser, sem disfarces, sem medo, sem culpa. Que cada parte de mim seja restaurada pela Tua presença, que a minha mente seja renovada, que o meu coração seja curado e que o meu espírito volte a respirar leveza. Espírito Santo, me ajuda a soltar as amarras que me impedem de me reconhecer. Hoje, eu abro mão das máscaras, das comparações, das expectativas irreais. Eu me coloco diante de Ti com sinceridade, pedindo que o Senhor restaure tudo o que foi perdido em mim. Espírito Santo, devolve-me a identidade que as dores tentaram roubar. Devolve-me a alegria de ser quem eu sou. Devolve-me a confiança de caminhar com a cabeça erguida, sem precisar fingir, sem precisar provar nada para ninguém. Eu quero viver com propósito, com verdade, com leveza. Quero me sentir inteiro, pertencente, renovado. Espírito Santo, restaura minha identidade e me ensina a valorizar o que o Senhor colocou dentro de mim. Que cada dia seja uma nova chance de me descobrir e de me conectar com o que o Senhor sonhou para a minha vida. Espírito Santo, quebra todas as amarras que estão limitando minha vida. Que tudo o que me impede de viver em verdade seja desfeito agora. Que a minha alma se liberte, que o meu coração encontre paz e que a minha essência volte a brilhar com força. Eu não quero mais ser moldado pelas feridas do passado, mas pelo amor do Senhor. Eu quero ser quem o Senhor me criou para ser e viver com autenticidade, plenitude e fé. Amados, agora escreva aqui nos comentários assim: Espírito Santo, restaura minha identidade e me faz lembrar quem eu sou. E se você está se sentindo bem com essa mensagem, deixe o seu like. Isso ajuda mais pessoas a encontrarem essa oração e sentirem a presença do Espírito Santo também. Santo Espírito, eu sei que muitas das minhas limitações não são apenas materiais, mas também emocionais. São feridas, culpas, inseguranças e sentimentos que, de alguma forma, travam o meu caminhar. Às vezes, me sinto preso em um ciclo de dificuldades que parece não ter fim.
Por isso, hoje, com toda sinceridade, eu te peço: quebra, Espírito Santo, todas as amarras que têm bloqueado a minha prosperidade e a minha paz interior. Toca nas áreas da minha vida onde o medo de faltar tem falado mais alto do que a fé. Toca nos meus pensamentos quando me sinto incapaz, quando acho que não mereço crescer, quando duvido de que o Senhor pode me levar a lugares maiores. Eu sei que muitas vezes, sem perceber, eu mesmo coloco barreiras no caminho, acreditando em limitações que não vêm de ti. Espírito Santo, remove essas mentiras que aprisionam minha mente. Me liberta de toda crença que diz que eu não posso, que não mereço, que nunca vou conseguir. Há momentos em que olho para minha vida e sinto como se algo me segurasse, me impedisse de avançar, como se houvesse algo invisível drenando minhas forças e me impedindo de prosperar. Espírito Santo, se há algo me prendendo, seja emocional, espiritual ou financeiro, vem agora e quebra essas correntes. Que o fluxo da tua presença, da tua paz e da tua provisão volte a correr livremente dentro de mim e na minha casa. Eu sei que o verdadeiro equilíbrio começa dentro de mim e por isso eu te peço: cura as emoções que me impedem de viver em paz. Cura o medo de perder, o medo de não ter o suficiente, o medo de depender. Cura, Espírito Santo, toda ferida que me faz desconfiar do futuro. Eu entrego a ti minhas preocupações, minhas contas, meus planos e até as situações que parecem impossíveis de resolver. Eu entrego tudo, porque confio que o Senhor pode fazer o que eu não posso. Amados, você já reparou como existem pesos que ninguém vê, mas que todo mundo sente? É aquela ansiedade que aperta o peito no meio da noite. É a preocupação com as contas que não fecha. É aquela sensação de estar sempre correndo atrás, mas nunca alcançando. É o cansaço emocional de tentar equilibrar tudo sozinho e sentir que, não importa o quanto você se esforce, nunca é suficiente. E tem algo que ninguém fala sobre isso. A gente se acostuma com esse peso. A gente aprende a viver com a ansiedade como se fosse normal, com a culpa como se fosse merecida, com a escassez como se fosse destino. Mas não é. Você não foi criado para viver preso em emoções que drenam sua força. Você não foi feito para carregar sozinho o peso das suas preocupações financeiras, emocionais, espirituais. Você não precisa viver essa vida de sufoco disfarçado de normalidade. Vamos agora pedir para o Espírito Santo quebrar de uma vez por todas as amarras emocionais e financeiras que têm te limitado. Fazer encontrar equilíbrio entre trabalhar com propósito e descansar com fé. E viver com leveza, mesmo quando as circunstâncias ainda não mudaram. Porque liberdade não é ter tudo resolvido. É ter paz no meio do processo. E essa paz, ela pode começar agora mesmo, clamando com fé. Oremos assim: poderoso Espírito Santo de Deus, liberta-me das emoções que drenam minhas forças. A ansiedade que me rouba o presente, a tristeza que me paralisa, a culpa que me consome. Eu não quero mais viver preso em sentimentos que me afastam da paz. Eu quero viver leve, livre, com o coração em descanso. Me ensina a confiar que o Senhor está no controle e que nada me faltará quando eu caminho na tua direção. Espírito Santo, quebra as amarras financeiras que têm limitado minha vida. Quebra tudo aquilo que me impede de prosperar com sabedoria, honestidade e propósito. Que o trabalho das minhas mãos seja abençoado, que as portas certas se abram, que as oportunidades que vêm de ti cheguem até mim. E que, ao receber, eu também saiba compartilhar, sem medo, com generosidade e gratidão. Eu não quero viver uma vida presa à escassez, mas também não quero ser escravo do dinheiro. Eu quero equilíbrio, quero sabedoria para administrar o que tenho e fé para esperar o que ainda vai chegar. Espírito Santo, me ensina a lidar com o que possuo com responsabilidade e a confiar em Ti quando tudo parecer pouco.
que a prosperidade não seja apenas material, mas também emocional e espiritual, porque de nada adianta ter tudo por fora se por dentro eu estou vazio. Que a paz volte a reinar dentro de mim, que a ansiedade dê lugar à esperança, que o medo dê lugar à confiança e que o desânimo se transforme em força. Espírito Santo, se há algo que eu ainda não percebi, um hábito, uma atitude, uma forma de pensar que está travando o meu crescimento, mostra-me. Revela o que precisa ser mudado e me dá coragem para mudar. Eu sei que o Senhor quer me ver livre, pleno, em paz. Então, eu te peço, quebra agora as amarras que me impedem de viver essa liberdade. Que toda energia pesada, todo sentimento de culpa, toda sensação de bloqueio seja removida da minha vida. Que o peso que eu carrego nos ombros caia e que eu volte a respirar com leveza, com fé e com confiança no teu agir. Espírito Santo, entra nas minhas finanças, entra nas minhas emoções, entra nos meus pensamentos e põe tudo em ordem. Que aquilo que estava travado comece a se mover. Que aquilo que parecia parado comece a fluir. Que a abundância volte a circular, não só em forma de dinheiro, mas em forma de paz, oportunidades, relacionamentos saudáveis e alegria. Eu quero viver com liberdade, equilíbrio e sabedoria. Quero aprender a prosperar com propósito e a viver com gratidão, sem medo, sem desespero. Espírito Santo, quebra todas as amarras que estão limitando minha vida. Que nenhuma barreira, visível ou invisível, impeça o fluir da tua presença sobre mim. Que a minha mente, o meu coração e os meus caminhos sejam libertos de tudo o que bloqueia o teu agir. Hoje eu descanso em ti. Eu escolho confiar que o Senhor está cuidando de cada detalhe, abrindo caminhos onde eu só via muros, trazendo soluções onde eu só via confusão e transformando o impossível em testemunho. Espírito Santo, me ensina a viver com fé, com equilíbrio e com o coração cheio de esperança, porque eu sei que nada é mais forte do que o teu poder agindo em mim. Se essa oração falou ao seu coração, escreva nos comentários. Espírito Santo, quebra as amarras que bloqueiam minha prosperidade e minha paz. Compartilhe o que você sentiu e deixe seu comentário como um ato de fé, declarando que a libertação já começou em sua vida. Espírito Santo, só tu sabes que às vezes eu me sinto cansado, sem forças para continuar. Há dias em que o peso das lutas parece maior do que eu posso suportar, e tudo o que eu queria era poder parar por um instante e respirar sem dor, sem medo, sem dúvida. Há momentos em que o coração parece apertado demais, a esperança parece distante e o desejo de recomeçar parece desaparecer no meio do cansaço. Mas mesmo assim, eu estou aqui, diante de ti, pedindo, renova em mim a força que se perdeu no caminho. Espírito Santo, eu sei que o recomeço nem sempre é fácil. Recomeçar exige coragem, fé e uma entrega profunda. É abrir mão do controle e confiar que o Senhor vai me conduzir mesmo quando eu não vejo o caminho. E é por isso que hoje eu te peço, sopra sobre mim um novo fôlego de vida. Acorda dentro de mim o desejo de continuar, mesmo quando tudo parece desabar. Eu não quero desistir, Espírito Santo. Mesmo que as circunstâncias me digam para parar, mesmo que o desânimo tente me convencer de que nada vai mudar, eu escolho acreditar que o Senhor ainda tem planos para mim. Quantas vezes eu comecei algo com esperança, mas no meio da caminhada perdi o ânimo, perdi a fé, perdi a força. E ainda assim, eu sinto que o Senhor me chama a tentar de novo, a levantar, a seguir. Espírito Santo, renova em mim o desejo de lutar pelos meus sonhos, de acreditar novamente no propósito que o Senhor colocou no meu coração. Que eu não me prenda mais ao medo do fracasso, mas aprenda a ver cada queda como uma oportunidade de amadurecer. Eu sei que as amarras que me seguram nem sempre são visíveis,
Às vezes são pensamentos que me fazem duvidar, sentimentos que me paralisam, lembranças que me fazem desistir antes mesmo de tentar. Mas o teu poder é maior do que tudo isso. Quebra, Espírito Santo, toda a amarra que tenta me fazer acreditar que não há mais saída, que não há mais futuro, que o meu tempo já passou. Mostra-me que ainda há caminhos que o Senhor pode abrir, mesmo quando tudo parece fechado. Queridos, sabe qual é uma das mentiras mais cruéis que a gente acredita? Que recomeçar é sinal de fracasso, que se você precisar tentar de novo é porque você não foi forte o suficiente da primeira vez. Que se você errou, não merece uma segunda chance. Que se você caiu, deveria ter vergonha de se levantar. E aí a gente fica ali, paralisado, olhando para a vida que passou, para os sonhos que não deram certo, para as escolhas que machucaram. E em vez de seguir em frente, a gente fica preso naquele lugar, carregando o peso de tudo que deu errado. Mas eu preciso te dizer uma coisa séria agora. Você tem permissão para recomeçar. Não porque você é perfeito, não porque você nunca errou, mas justamente porque você é humano, porque você cresceu, porque você aprendeu, porque você ainda está aqui, respirando, acreditando, tentando. E isso já é uma lição de coragem. Continue firme e forte, porque o Espírito Santo quer renovar o seu ânimo quando tudo parece pesado demais. Ele quer soltar o que ficou para trás sem culpa. Ele quer transformar a dor em força e o cansaço em fé. Te fazer levantar de novo, mesmo quando você acha que não tem mais forças. Preparado para viver o melhor dele? Então oremos a ele assim: dá-me, Espírito Santo, novo ânimo para levantar, mesmo que eu esteja cansado. Que o desânimo se transforme em coragem, que a dor se transforme em aprendizado, que a fraqueza se transforme em fé. Que cada lágrima que eu derramei se transforme em força para recomeçar com mais sabedoria e mais confiança no teu amor. Eu sei que recomeçar também significa deixar para trás o que já não serve mais. Pessoas, situações, pensamentos e até versões antigas de mim mesmo. E isso dói, mas é necessário. Espírito Santo, me ajuda a soltar o que precisa ir, para que eu possa receber o novo que o Senhor quer colocar em minhas mãos. Me dá paz para aceitar o que não posso mudar e fé para mudar o que ainda está ao meu alcance. Renova o meu coração, Espírito Santo. Tira de dentro de mim o peso do passado, o medo do futuro e a vergonha dos erros que cometi. Eu não quero viver preso às minhas falhas, quero aprender com elas. Que eu entenda que o recomeço não é um castigo, mas um presente. É uma nova chance, uma nova oportunidade para viver com mais consciência, mais amor e mais propósito. Quando as forças faltarem e o cansaço quiser me dominar, me lembra que o Senhor está comigo, que eu não caminho sozinho. Dá-me um novo fôlego, um novo olhar sobre a vida e um coração disposto a recomeçar, não por orgulho, mas por fé. Espírito Santo, me ajuda a enxergar que mesmo quando tudo parece perdido, o Senhor ainda trabalha em silêncio, preparando algo maior. Espírito Santo, desperta dentro de mim o desejo de recomeçar, não importa quantas vezes for preciso. Que eu não tenha vergonha de tentar outra vez, nem medo de me frustrar. Me ensina que cada novo começo é uma oportunidade de crescer e de confiar ainda mais em Ti. Que eu aprenda a esperar o tempo certo, a entender os processos e a valorizar os pequenos avanços. Eu quero me levantar com esperança, mesmo que as circunstâncias ainda não tenham mudado. Quero acreditar que posso reescrever a minha história, não com as forças que me faltam, mas com a Tua presença que me sustenta. Espírito Santo, renova a minha coragem. Me dá paz nas decisões, sabedoria nos passos e paciência no tempo de espera. Que eu não desista, que eu não me acomode, que eu não me perca no medo, que eu consiga enxergar o recomeço como um ato de fé, como um sinal de que ainda há vida,
ainda há propósito, ainda há promessa. Espírito Santo, quebra todas as amarras que estão limitando minha vida. Que tudo o que me prende ao desânimo, à dor e à falta de fé seja removido agora. E que o teu sopro traga novo ânimo, novo fôlego, novo amor pela vida. Eu quero seguir adiante, mesmo com cicatrizes, mesmo com marcas, mas com o coração restaurado e a mente fortalecida. Espírito Santo, me ensina a acreditar de novo, a sonhar de novo, a sorrir de novo. Que eu não viva preso ao que se foi, mas guiado pela esperança do que ainda virá. Que o recomeço seja leve, verdadeiro e cheio da tua presença. Se você sente que precisa de força em Deus, escreva nos comentários: Espírito Santo, me dá força para recomeçar. Deixe seu comentário como um ato de fé e declare que hoje um novo ciclo está começando na sua vida. Amém? Pai amado, eu sei que nada posso esconder de ti. Tu conheces o que está dentro de mim, Senhor. Cada sentimento, cada pensamento, cada ferida que eu tento disfarçar. E é por isso que hoje eu te peço, limpa meu coração, Espírito Santo. Purifica cada canto da minha alma, até aqueles lugares onde eu mesmo tenho medo de olhar. Tira de dentro de mim tudo o que me impede de viver leve, tudo o que me faz carregar pesos que já não deveriam estar aqui. Há sentimentos que, com o tempo, foram se acumulando dentro de mim sem que eu percebesse. Raiva, tristeza, mágoa, orgulho, inveja, ressentimento. Sentimentos que, pouco a pouco, foram tomando espaço no meu coração e roubando minha paz. Às vezes, é difícil admitir que eles estão ali, mas eu sei que estão. E sei também que só o teu fogo purificador pode me libertar deles. Espírito Santo, vem e queima tudo o que não vem de ti. Queima o que me torna pesado, o que me torna frio, o que me torna distante de quem eu sou de verdade. Eu não quero mais guardar rancores, nem alimentar dores antigas. Quero perdoar, mesmo quando é difícil, mesmo quando a lembrança ainda machuca. Me ensina a soltar o que me prende ao passado, a deixar ir as pessoas, as situações e os sentimentos que me fizeram mal. Que o perdão não seja uma palavra dita da boca para fora, mas uma libertação profunda da alma. Espírito Santo, toca nas partes do meu coração que ainda sangram e transforma essas feridas em marcas de aprendizado e crescimento. Amados, agora posso te fazer uma pergunta um pouco mais difícil? Quando foi a última vez que você parou e perguntou para si mesmo: será que eu preciso mudar? Não é fácil admitir isso, eu sei. É muito mais confortável achar que o problema está sempre lá fora, nas outras pessoas, nas circunstâncias, na falta de sorte. Mas e se uma parte da prisão que você vive não foi construída pelo mundo, mas por você mesmo? Aquele orgulho pequeno que não deixa você pedir desculpas. Aquela inveja disfarçada quando alguém conquista algo que você ainda não tem. Aquela negatividade que contamina seus pensamentos antes mesmo de você perceber. Aquelas mágoas antigas que você ainda guarda, mesmo dizendo que já superou. Na verdade, amados, às vezes a gente carrega pesos que ninguém colocou em nós. A gente mesmo escolhe carregar e continua carregando, dia após dia, ano após ano. Mas e se hoje fosse o dia de soltar tudo isso? De deixar que algo maior do que você entre e limpe o que está pesado, o que está sujo, o que está travado dentro do seu coração? Continua comigo. Agora vou te mostrar em oração como o Espírito Santo pode purificar não só suas atitudes, mas seus pensamentos, suas emoções, suas intenções. Como viver com um coração leve, livre de orgulho, de inveja, de mágoa. Como ser verdadeiramente livre por dentro. Porque a transformação mais profunda não acontece lá fora. Ela começa dentro de você. Vamos clamar a Deus assim agora. Espírito Santo, vai limpando agora todo o orgulho que insiste em me fazer acreditar que eu não preciso mudar. Quebra em mim a resistência, o ego,
a necessidade de ter sempre razão. Me ensina a ser humilde, a reconhecer meus erros e a pedir perdão quando for preciso. Tira de dentro de mim toda vaidade que me afasta da simplicidade, toda comparação que me rouba a alegria de ser quem eu sou. Que o meu coração seja puro, leve e disposto a aprender com cada experiência, mesmo as mais difíceis. Espírito Santo, tira também a inveja, que às vezes surge sem que eu perceba, aquele sentimento disfarçado que me faz olhar para o outro e me esquecer de agradecer pelo que tenho. Me ajuda a celebrar as conquistas dos outros com sinceridade, sem dor, sem competição, com o coração em paz. Que eu aprenda a entender que o tempo de cada um é diferente e que o teu tempo é perfeito para mim. Purifica os meus pensamentos, Espírito Santo. Quantas vezes a minha mente se enche de negatividade, de desânimo, de julgamentos, eu não quero mais ser dominado por isso. Eu quero pensar com amor, falar com amor, agir com amor. Que as minhas palavras sejam leves, que as minhas intenções sejam puras e que as minhas atitudes reflitam o bem que o Senhor deseja ver em mim. Espírito Santo, limpa também as minhas emoções. Eu sei que às vezes eu guardo mágoas antigas, palavras que me feriram, decepções que ainda pesam na alma. Mas eu não quero mais viver aprisionado a isso. Eu quero ser livre, quero sentir a tua paz fluindo dentro de mim, curando o que o tempo não curou, restaurando o que as dores tentaram destruir. Que dentro de mim reste apenas o teu amor, aquele amor que acalma, que renova, que transforma. Vem com o teu fogo, Espírito Santo, e consome tudo o que não vem de ti. Que o teu calor derreta as friezas do meu coração e que, onde antes havia dor, agora haja paz. Onde antes havia culpa, agora haja perdão. Onde antes havia escuridão, agora haja luz. Eu quero ser um reflexo do teu amor. Quero transbordar aquilo que recebo de ti. Quero viver de um modo que a tua presença seja sentida em cada gesto, em cada palavra, em cada olhar. Purifica também o meu interior das pequenas coisas que parecem simples, mas que pesam a alma, a impaciência, a irritação, o medo, o cansaço que faz perder a fé. Me ensina a respirar fundo e a entregar tudo nas tuas mãos, acreditando que o Senhor cuida de cada detalhe. Que o meu coração seja um lugar limpo, calmo e cheio da tua presença. Espírito Santo, quebra todas as amarras que estão limitando minha vida. Que toda energia pesada, toda lembrança dolorosa, toda raiva escondida se dissolva agora na tua luz. Que eu sinta a leveza de um coração livre, de uma alma renovada, de uma mente tranquila. Eu quero viver em paz comigo mesmo e com o mundo ao meu redor. Hoje eu te entrego tudo o que sou, com meus erros, minhas falhas e minhas fraquezas, porque eu confio que o Senhor pode transformar tudo em algo novo. Espírito Santo, enche-me novamente com o teu amor puro, me ensina a cuidar melhor de mim e a ver a vida com mais ternura. Que eu aprenda a escolher a paz todos os dias, mesmo quando for difícil, e a agir com amor, mesmo quando não for fácil. Purifica-me por completo, Espírito Santo. Faz morada dentro de mim e mantém-me limpo, leve e em paz. Que cada dia eu desperte com o coração tranquilo, sabendo que o Senhor continua me moldando, limpando, renovando e transformando tudo em mim. Amados, agora escreva nos comentários assim: Espírito Santo, purifica meu coração e me faz viver leve. E, por favor, deixe o seu like como sinal de gratidão e fé, para que mais corações também sejam tocados pelo poder do Espírito Santo. Amém? Espírito Santo, meu coração se enche de gratidão neste momento. Obrigado, porque eu sei que não estou sozinho e que tu estás agindo de forma silenciosa, mas poderosa, dentro de mim. Obrigado por cada sopro de paz que chega para acalmar minha alma, por cada luz que dissipa a escuridão que tentava me aprisionar.
e por cada força que me sustenta quando eu sinto que minhas próprias forças não são suficientes. Eu reconheço que sem ti muitas batalhas seriam impossíveis, e é por isso que hoje eu te agradeço de todo o coração por estar quebrando as correntes que me seguravam. Eu confio em ti, Espírito Santo, porque sei que o teu poder é maior do que qualquer medo, dúvida ou limitação que já tentou me parar. Sei que tudo aquilo que parecia impossível está sendo transformado e que as amarras que antes me prendiam já não têm mais autoridade sobre a minha vida. Mesmo que eu não consiga enxergar todos os caminhos ainda, eu entrego meus passos a ti, confiante de que cada direção que o Senhor me conduzir é para o meu bem. Hoje eu me coloco em liberdade, Espírito Santo. Caminho com coragem e fé, sabendo que posso avançar sem medo, porque tu estás à minha frente, abrindo portas, preparando oportunidades e fortalecendo o meu coração. Agradeço pela força que sinto mesmo nas fraquezas, pela esperança que renasce mesmo nos momentos de dificuldade e pelo amor que me envolve e me dá segurança para seguir adiante. Meu amigo, minha amiga, sabe o que acontece quando você aprende a agradecer antes mesmo de ver o resultado? Algo muda, não lá fora, mas aqui dentro. É como se o coração ficasse mais leve, como se a ansiedade perdesse força, como se você finalmente conseguisse respirar sem aquele peso no peito. E eu sei que parece estranho agradecer quando ainda existe tanta coisa por resolver, quando as contas ainda apertam, quando o coração ainda dói, quando você ainda não entende por que algumas coisas aconteceram. Mas é justamente aí que mora o segredo. Gratidão não é sobre ter tudo resolvido, é sobre reconhecer que, mesmo no meio da bagunça, você não está sozinho nessa, que algo maior está cuidando de você, que cada pequena transformação, por menor que pareça, é um sinal de que tudo está se movendo. Viver em gratidão e confiança pode ser a chave que faltava para você sair do lugar onde está preso agora. Agradecer pelo que já mudou te prepara para receber o que ainda vai mudar. E a presença do Espírito Santo transforma não só suas circunstâncias, mas principalmente o seu coração. Amém? Vamos voltar a agradecer o nosso Deus em oração. Obrigado, Espírito Santo, por me ensinar a confiar, por me mostrar que a vida não precisa ser um fardo pesado, mas que pode ser leve e cheia de propósito quando eu entrego tudo nas tuas mãos. Obrigado por quebrar tudo o que me impedia de viver plenamente. O medo, a dúvida, a tristeza, as lembranças que me machucavam, os sentimentos que me prendiam. Sei que hoje sou mais livre, mais leve, mais forte, porque o teu poder está em mim. Eu agradeço por cada pequena transformação que já começou dentro de mim. Pelo coração, que agora bate com mais esperança, pela mente que pensa com mais clareza, pelos sentimentos que agora fluem com mais equilíbrio. Obrigado por restaurar minha identidade, por me ensinar a amar a mim mesmo de forma saudável, por me guiar para escolhas melhores e por me ajudar a enxergar a vida com mais gratidão. Espírito Santo, eu confio que o que foi iniciado hoje continuará a crescer amanhã. Que a liberdade que sinto agora seja permanente, que a paz que invade meu coração não seja passageira, e que o amor que tu colocas em mim seja a força que me move a cada novo dia. Obrigado porque posso descansar, sabendo que não preciso lutar sozinho, que não preciso carregar fardos que não me pertencem, e que tudo o que preciso já está nas tuas mãos. Eu quero seguir vivendo essa confiança, Espírito Santo. Quero me lembrar todos os dias que nenhuma amarra tem poder sobre mim, que nenhum obstáculo é maior do que o teu poder e que eu posso enfrentar qualquer desafio com fé e determinação. Obrigado por me ensinar a esperar com paciência, a caminhar com firmeza e a viver com alegria, mesmo diante das dificuldades. Obrigado por todas as bênçãos que ainda virão, por todas as portas que irão se abrir,
por todas as oportunidades que o Senhor ainda preparou para mim. Obrigado por cuidar da minha vida, da minha família, das minhas emoções, das minhas finanças e do meu futuro. Obrigado porque posso confiar que o Senhor sempre sabe o que é melhor, mesmo quando eu não consigo entender. Espírito Santo, eu escolho viver em gratidão e confiança todos os dias. Que a minha vida seja um reflexo da Tua presença, da Tua força e do Teu amor. Que eu possa inspirar outras pessoas com a minha fé e que todos ao meu redor sintam a leveza e a paz que só Tu podes trazer. Obrigado por fazer morada em mim, por ser meu guia, meu consolo, minha força e minha luz. Obrigado, Espírito Santo, por quebrar todas as amarras que estavam limitando minha vida. Obrigado por me ensinar a confiar, a amar, a perdoar e a seguir em frente sem medo. Eu sei que nada nem ninguém poderá me parar, porque sou Teu e o Teu poder é maior que tudo. Hoje eu caminho livre, cheio de esperança, fé e gratidão. Amados, se você sente uma gratidão dentro do seu peito, escreva nos comentários. Espírito Santo, eu confio em Ti e Te agradeço por libertar minha vida. E também, deixe seu like também como sinal de gratidão e fé, ajudando mais pessoas a sentirem a presença do Espírito Santo. Agora, vamos encerrar orando forte ao nosso Deus. Espírito Santo, hoje eu me coloco diante de Ti com o coração cheio de gratidão e confiança, sabendo que cada corrente que me prendia já está sendo quebrada. Cada amarra que limitava minha vida já está sendo destruída pelo Teu poder. Sinto a Tua presença me envolver, me aquecer, me fortalecer. Sei que não estou sozinho, que não preciso temer, e que cada passo que eu der daqui para frente será guiado pela Tua mão segura. Obrigado porque posso respirar leve, caminhar firme e acreditar que tudo o que parecia impossível agora está ao alcance da Tua força. Eu reconheço, Espírito Santo, que muitas vezes tentei lutar sozinho. Carreguei fardos que não eram meus e me deixei abater pelo medo, pela dúvida e pelo desânimo. Mas hoje eu aprendi e sei que a verdadeira liberdade vem de Ti. Que cada pensamento negativo, cada lembrança que me fez mal, cada sentimento de impotência seja totalmente transformado. Que a minha mente se encha de esperança, meu coração de coragem e minha alma de paz. Que eu possa sentir diariamente a Tua presença, lembrando-me que sou livre, restaurado e capaz de viver plenamente. Renova minha fé, Espírito Santo, que eu não me esqueça jamais do Teu poder, da Tua bondade e da Tua proteção. Que eu caminhe com confiança, sabendo que cada batalha já tem vitória garantida em Ti. Que eu tenha coragem para continuar recomeçando, força para seguir mesmo quando a vida parecer difícil e alegria para celebrar cada pequeno avanço, sabendo que cada vitória é fruto do Teu agir em minha vida. Que a liberdade, a paz e a força que hoje recebo permaneçam comigo em todos os momentos. Que eu consiga compartilhar essa luz com outras pessoas, transmitindo esperança, fé e amor. Que minha vida seja um reflexo do Teu cuidado, da Tua presença e da Tua bondade. Espírito Santo, ajuda-me a viver com integridade, autenticidade e gratidão, deixando que tudo o que faço seja guiado por Ti. Que minhas palavras tragam consolo, minhas atitudes transmitam paz e meu coração permaneça cheio do Teu amor. Hoje eu confio totalmente, Espírito Santo. Confio que o Teu poder é maior que qualquer obstáculo, maior que qualquer medo, maior que qualquer amarra que tenha tentado me prender. Sei que sou Teu e que nada pode me separar da Tua proteção, da Tua luz e da Tua presença constante. Que eu viva com alegria, liberdade e fé, sabendo que tudo o que preciso já está em Tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Meu amado, minha amada. Se você sentiu o poder desta oração refletindo na sua vida hoje,
Inscreva-se no canal para não perder novos momentos de conexão profunda com Deus. Ative o sininho para receber todas as notificações e compartilhe esta oração com as pessoas que você ama, que precisam sentir a presença do Espírito Santo hoje. Lembre-se, quando entregamos nossa vida ao Espírito Santo, todas as amarras caem. E a liberdade que recebemos transforma não só nós mesmos, mas tudo ao nosso redor. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém.